tava nesse canto que você tá. Não viu? Falava de ti. Sem pressa nenhuma. Eu acho que esse é o meu jeito de dizer. Pensar que você ainda tá aqui comigo. Eu não sei se te agradecer direito por tudo que você fez, sabe? De acreditar em mim quando eu mesmo duvidei. Por, pelas risadas, no meio do caos. Por mostrar que o amor também é silêncio. E às vezes, dormindo eu sonho. Eu sonho com você falando assim: vai, tá tudo bem, vai viver. E então me dou conta que você não foi embora de verdade. Então, mais um pouco, fica pelo menos no cheiro do café. Bom, deixa eu só. Que bonitinho, não é? Tá vendo como ele se embriaga pela ferramenta? A ferramenta, a ferramenta, ela. Deixa eu parar essa apresentação. Pronto, aqui. A ferramenta, ela domina. Ele provavelmente ele usou a ferramenta 2, que era uma memória emotiva, de lembrar de alguém que realmente o emocionava muito. E o que eu falo dessa ferramenta da memória emotiva, é que ela é perigosa e ela não deve ser usada puramente. O que vem acontecendo agora nos estudos e das ferramentas é a gente aprender a decupar, a destrinchar essa ferramenta. Então, eu penso numa personificação ou numa substituição, porque isso já me dá uma memória emotiva e uma memória sensitiva. Então, eu vou pensando fragmentado. As ferramentas vêm fragmentando essa memória emotiva para a gente poder chegar na cena e ter essa verdade cênica. Ele pode ter a cena num ritmo, a cena pode ter acontecido num ritmo lerdo, que a gente chama na cena, no teatro ou em algum lugar assim. Mas eu não posso negar que não teve verdade. E aí, a gente pensando que estamos na cena, falando só na ferramenta, onde nós se encontramos agora é circunstâncias dadas, memória emotiva, personificação. Nesse momento, a cena está preenchida de memória emotiva. O que vem daqui para frente vai colorindo mais. Agora eu quero mostrar a cena da Iracema, que está aqui com a gente, e quero mostrar a Iracema, ela se afastando um pouco da memória e se utilizando muito mais da personificação. Como se a Iracema tivesse pego a memória dela e feito assim, ó, opa, isso me lembra, esse momento me lembra mais, aqui me tocou mais. É como se a Iracema realmente, a coisa, ela deu uma decupagem na memória dela. Eu falei para ela agora também sobre essa cena, que as próximas ferramentas, que daí eu explico também depois da cena, as próximas ferramentas me dariam nuances diferentes e ritmos diferentes, que a cena ficaria maravilhosa, não que a cena esteja ruim, mas a cena ficaria cada vez mais cheia de camada. Mas a Iracema, ela está com a memória, ela luta contra a memória, mas tem um momento que não tem como, que é aquele momento e aquele cheiro do café, ou aquele recado que ele dava, naquele momento que ele me falava assim, nossa, aí não teve como. Aí a cena deságua. E aí eu tenho uma cena, diferente da cena que vocês viram do Vicenzo, que está embriagado, eu tenho uma cena que ela não está numa nota só. Eu tenho uma cena que ela vai crescendo de camada, ela vai dando uma borbulhada um pouco mais, porque eu não entreguei para minha emoção. Eu
estava lá para tomar meu café, eu não estava lá para falar dessa situação, é a mesma cena. Eu estava lá para tomar um café e tive uma lembrança, né? Eu não estava lá vivendo aquela lembrança. Então, Ana, foi o que eu comentei com você e foi o que eu falei com muitas pessoas. A memória emotiva ela é muito forte, ela faz a gente viver a memória emotiva. E aí, quando a gente se entrega para essa ferramenta de corpo e alma, a gente vai ter aquela sensação, talvez até nostálgica, e até um pouco é, compreensiva e terapêutica da cena ali mesmo, né? E aí, ela não é só para isso, por isso que a gente tem que fragmentar cada vez mais essa ferramenta. Quando eu vou direto na personificação, eu vou no objeto que me lembra a memória. Talvez na mesma cena eu tenha mais de uma memória afetiva. Isso também pode acontecer. Então, é legal a gente não se apegar tanto, como aconteceu com a do Vicente agora aqui. A gente pode ter cenas com nuances diferentes, se a gente consegue dar camadas diferentes para ela. Então, vamos ver a cena agora da Iracema Alés. Engraçado. Você sempre dizia que o cheiro do café é o começo de tudo. Hoje, sem você aqui, o café fica pronto, mas a casa não acorda. Eu ainda falo sozinha, sabia? Falo como se você tivesse sentado aí, me ouvindo sem pressa. Acho que esse é o meu jeito de manter você por perto. Talvez eu não tenha agradecido o suficiente. Eu não sei se eu agradeci o bastante por você ter acreditado em mim quando eu mesmo duvidava. Pelas risadas no meio do caos. Por me ensinar que o amor também é o silêncio. Às vezes, às vezes eu fecho os olhos e eu vejo você me dizendo, vai, tá tudo bem, vai viver. E aí eu percebo que você nunca foi embora de verdade. Então, fica mais um pouco. Nem que seja no cheiro do café. Eu caí de mim mesmo aqui, Iracema. Vocês viram, gente, a cena? Parabéns, Iracema. Ali. Mas olha como a gente consegue quando a gente personifica a pessoa, quando a gente decupa essa memória e chega numa memória mais específica. Olha como a cena ganha mais força. Olha como a gente tem vontade e torce pela Iracema. A gente assiste com aquela coisa de. Houve uma vontade de abraçar, ou uma vontade de falar, vai, né? Nossa. E ela não precisou ter esse tom do choro, e não precisou ter todo isso o momento todo. Então, se eu fosse estudar o texto e pensar, nossa, é uma cena de sofrimento, sem eu utilizar memórias reais,
Talvez eu já começasse falando sempre muito ali, e a cena vai ficar sempre nesse tom, porque a gente entende que esse é o tom da saudade, e esse é o tom que a gente deve falar. E a gente sente saudade com outros tons, a gente sente, é sobre o que a gente sente, não o que a gente fala, né? Então, essa ferramenta de personificação ela é muito potente. A gente vê a cena do Vicenzo se embriagando pela cena e se segurando para conseguir continuar, tendo vergonha de chorar até, ver esse adolescente, esse homem adolescente que não se permite chorar na cena, e a cena ganha a sua beleza da embriaguez da situação. Ela tem a sua beleza, mas a cena vai ganhando, além da beleza de ter a emoção viva, a beleza das nuances. Então, a personificação, ela já é uma das ferramentas que vai me dando essa nuance. Ela vai me dando esse brilho no olho e essa força. A gente não vive a saudade, né? A gente vive tentando superar essa saudade, né? É esse processo de sair dessa situação que vai nos colocando nesse momento de torcer por ela. E a cena da ira é isso. Eu tenho vontade de abraçar a cena no final, dá vontade de mandar uma mensagem e falar, ira, não fica assim. E com certeza. E aí, o mais legal de tudo isso é a gente não precisa saber a história dela para saber que a cena é emocionante. A gente não precisa saber quem é essa pessoa, o que aconteceu, nada de que ela pensou para essa cena acontecer, que ela destrinchou algo da memória mais particular e privada dela, para ela poder sentir essa emoção. A gente só viu uma cena linda. Esse é o trabalho do ator, esse não é o papel da plateia. A gente só torce enquanto plateia. A gente, ó, não importa o que ela fez. Então, isso falo porque tem muita gente que se julga na hora de fazer. Então, tem gente que fala, não vou usar essa memória porque é tão forte. Aí vai que descobre que eu estou falando do fulano ali. Ah, vai que as pessoas que vão ver vão me achar uma pessoa amargurada. Eu não sou amargurada. Não, quando eu uso uma memória verdadeira, por mais ruim que seja essa memória, ela só vai fazer o meu personagem ter verdade. E é isso. A gente não vê, a gente vê que é uma puta cena. Olha aqui a Iracema olhando pra gente, a gente vê ela como pessoa e a gente vê ela em cena. A gente sabe que não é ela. Então é isso. Então a gente não precisa ter esse medo do julgamento, né? Que dentro o teatro o julgamento não combina. Então é isso. Eu posso me destrinchar, eu posso me despir, ficar nua com a minha memória ali, com a minha personalidade do que eu descobri para fazer essa cena, até as nossas maldadinhas de vida. A gente pode pensar assim, sem julgamento, porque eu posso emprestar isso para o meu personagem. Não tem problema nenhum. Eu posso emprestar isso. Eu comentei, Débora, que se a Maria fizesse naquela cena do caldeirão, nessa ferramenta, é a cena que eu lembrei, mas a cena na ferramenta da personificação, se ela naquele caldeirão pensasse em alguém que ela realmente precisasse fazer algo daquilo, alguém que, sei lá, de alguma memória da vida dela viesse, alguém que passou o pé nela na escola, ela caiu de cara no chão e ela lembra do Maurício a vida inteira, sei lá, o nome desse cara. E se ela fizesse a magia com Maurício na cabeça, ia ter maldade, mais maldadezinha ali, ia ter pimentinha mais nessa cena. Então, a personificação, ela é isso. A gente usou uma memória afetiva aqui, eu usei, apelei, fui para uma memória afetiva do luto, para que pudesse sentir a ferramenta. Eu sou muito apelativo nos meus monólogos. Eu confesso, eu falo isso. Eu pego monólogos realmente de alguma relação, relações básicas que a gente pode ter ali uma memória forte e para entender a ferramenta mesmo. Essa cena foi de luto, mas ela pode ser de maldade, ela pode ser de amor, ela pode ser de amizade, ela pode ser de qualquer coisa. Se eu tenho uma cena de amor com alguém que eu nunca vi na vida, eu posso imaginar que aquela pessoa é o amor da minha vida e que a minha cena é com o amor da minha vida. Isso ajuda para tudo, para tudo. Isso traz humanidade. Então, o que eu queria dizer, a primeira coisa, a minha primeira ficha. Hoje eu fiz várias fichinhas para eu ser rápido, tá? Para não enrolar sobre a teoria, porque eu falo demais, eu tenho esse problema. Então, a primeira ficha minha era falar isso, do quanto a ferramenta personificação é importante para dar brilho nos olhos, para nos dar esse monólogo interior, para nos dar essa força de cena.
Meninas, vocês, semana que vem, na cena que vocês vão gravar, vocês vão pensar que uma pessoa muito querida foi presa. E nós vamos gravar uma cena pensando sobre isso. Então se preparem para a semana que vem. Débora, eu estou gravando uma microsérie vertical e eu tenho 7 alunos que vão estrear, todos com síndrome de Down, estão aqui comigo. Ó. Eles estão fazendo a imersão e eles conhecem a ferramenta pela prática, não pela teoria. Então, eles estão no mesmo processo de desafio, eles começaram junto. Então, a primeira semana deles, eles tiveram as circunstâncias dadas, na segunda semana deles, eles tiveram memória emotiva, e junto com tudo isso, nós estamos filmando em 4K, vai ser uma microsérie vertical que nós vamos lançar nas redes sociais. Pode falar. Pronto. Oi, gente, boa noite para todos. Primeiro, assim, que eu quero parabenizar, viu? Você sabe que eu sou da inclusão, né? Sou totalmente da inclusão, participo aí tudo. Vi as carinhas aqui conhecidas, a Aninha, a Luísa. Lembra de mim, Luísa, mãe do Pedro Pimentel? Tem também a Érica, tá Põe aqui, o que é a celular mais Raíssa. perto do seu rosto para elas verem você, mais perto. Elas estão. A Débora, Tá aqui, ó. põe mais pertinho do seu rosto, elas estão procurando Oi, você. oi. Conheceu, Ana? Luísa, lembrou? A Érica Raíssa também, que ela fez bike com meu filho, É. lá Eu na conheço ela. IT. Ah lá, conheceram você. É, do Café com Você. Ó, Sim, beijinhos. Beijinho para um sua mãe, beijo. viu, a Marli. Então, são carinhas Mando sim. conhecidas, carinhas muito queridas. Estou super feliz de estar aqui no meio de vocês, viu? E quero Obrigada. ver vocês encenando, quero ver bastante, viu? Eu vou participar agora sempre aqui para ver vocês, viu? Tá bom. Ah, Parabéns, viu, Wagner? obrigado. Parabéns, fiquei feliz. Eu já dou aula para eles lá na EL, para algum deles na EL, e aí a gente convidei eles para fazer o audiovisual para a gente ir um pouco além, porque lá a gente acaba fazendo mais o teatro coreografado, né, em grupo, em coletivo. Sim, Então, sim. esse pessoal aqui gosta bastante, então a gente convidou para fazer um processo de mais entrega. E a Luísa vai fazer a E eu próxima, né, queria, Luísa? A Luísa Schenck está com uma eu carinha queria triste. só, Wagner, parabenizar a Iracema. Foi uma cena belíssima, eu adorei, me emocionei aqui também, viu? Parabéns, foi muito bom mesmo. E é isso, agora eu vou parar de falar que eu também falo bastante. Ô, Ira, Obrigada, muito obrigada. eu ia passar a palavra para você, Ira, para você conhecer, para você falar como foi sobre o uso da ferramenta, era isso. Obrigada, muito obrigada pelos parabéns, tá, Débora? É, foi foi bem bacana de fazer, e foi exatamente assim, como o Wagner falou, eu eu tenho feito, esses monólogos sempre, me colocando, assim, como essa mulher forte, né. E eu, tenho o gatilho de realmente, em algum momento da minha vida, eu tomar café todos os dias com uma pessoa que não está mais aqui. E não tinha como eu não pensar em outra pessoa, não tinha como eu não imaginar que essa pessoa estivesse ali, exatamente naquele lugar, tomando café comigo. Eu coloquei o café de verdade naquela xícara e fiz a cena e foi daquele jeito. Foi bem legal de fazer, eu gostei de fazer. Foi, eu também me emocionei. E é legal que o que ela vai falando agora, só pelas falas dela, isso são as próximas ferramentas, são mais de. A gente vai usar 12, nós vamos falar de 5 no desafio, eu falo de 12 na imersão, mas são mais de 40 ferramentas. E como a Iracema vai falando, ela vai falando dessas ferramentas. Então, o café ser de verdade faz com que ela tenha um gatilho emocional, porque o café também ajuda a eu ter a minha memória sensitiva. Porque o café ele acaba sendo esse gatilho para ela, ele acaba sendo esse objeto interno da cena. Ela gravou a cena, por ser um audiovisual, ela gravou a cena na cozinha. E a cozinha era o lugar que ela tomava o café. Então ela tem uma quarta parede, um lugar imaginário
propício para dar ferramenta para a personificação dela. Então, essas ferramentas elas vão nos dando cada vez mais suporte para ter esse colorido. Então, é muito mais fácil do que usar algo. Eu falei isso para o Gaspar, né, quando eu vi ele fazendo a Cleci lá no Senac, que fuma de verdade, mas o Senac não permitia ele fumar. Porque, às vezes, fazer a coisa de verdade me dá a necessidade real daquilo, me dá o tempo real da coisa e me dá o gatilho emocional daquilo. Porque eu não estou fazendo nada à toa, né? Então, beleza. Vou dar o exemplo da cena da Débora com a cena do Pedro, aquela cena linda dos pais, da mãe com o filho. Aquela cena, eu sinto humanidade dentro daquela cena, né? Além do épico que estava sendo apresentado o tempo todo, porque não tem como não ter uma memória afetiva ali. Não tem como a Débora, enquanto mãe, não estar naquele momento orgulhosa pelo fato de tudo aquilo acontecer e eles terem essa relação emotiva e eles se colocarem nessa relação o tempo todo, a cena ganha um toque de humanidade ali. Ela ganha um toque real. Eu não percebi o erro que ela falou que teve de chamar o pai. Não tá o pai. Não, porque teve intimidade de mãe e filho. E a intimidade de mãe e filho me dá humanidade para a coisa. Então, é isso que é bonito, sabe, dessas camadas. Então, a gente vai compreendendo essas coisas e essas coisas me facilitam. E aí, quando eu me sinto vazio dessas coisas, quando eu estou naquele momento enquanto ator e falo assim, ai, eu não gostei do que eu fiz. Eu vou lá e acesso. Bom, então vamos personificar para ver se dá certo? Vamos fazer tal coisa para ver se dá certo? Vamos fazer tal coisa para ver se dá certo? Então, é isso. Então, e se a gente trabalhasse mais na cena da Débora, se a consciência viesse nesse sentido de da ferramenta mesmo, vamos personificar mais isso? Vamos personificar o momento, talvez? Vamos imaginar essa relação, mas um determinado momento da nossa. Vamos imaginar o que vem antes, o que vem depois? Isso só vai complementando a situação, só vai deixando cada vez mais lindo. E é complexo assim, porque não é sobre o que a gente fala, e aí é isso. O erro não me importa. É sobre o que a gente faz, né? Então é isso. O erro demonstrou uma intimidade que fez a cena ser mais humana, né? Poderia até falar, para, filho, seu pai, ótimo, mostraria uma intimidade. E é isso. E aí eu tô pronto para o improviso, eu tô pronto para o que deve é na cena. Eu tô pronto para a cena, eu tô lá entregue. Então, se eu tenho tudo isso, eu não tenho por onde errar, não tenho por onde escapar. Então, isso é muito bonito. Bom, Ana, você me comentou comigo, a Ana Estela. Você me mandou um vídeo essa semana falando que o ator precisa estar no verbo estar, né? Um vídeo que você achou no Instagram. E aí você me mandou, daí esqueci, era o Procópio? Esqueci o nome do ator que tava. Não era o Procópio. Era um ator famoso, daí era uma entrevista perguntando para ele qual ferramenta, que dica você dá de que você aprendeu aí. Eu esqueci o nome do ator, de que você aprendeu na sua vida. Daí ele falava assim: o ator precisa aprender que ele não é. Ele tem que aprender a estar no verbo estar. Mas muitas vezes a gente está no verbo ser. Eu quero ser alguém, eu quero ser aquilo. A gente está nesse processo de ser alguém, mas não de estar. Então, e é exatamente isso, a gente tem que estar. Porque se a gente está pensando em ser o Hamlet, eu não vou estar vivendo aquele momento para ser o Hamlet. Então, o verbo ser alguma coisa, ele não pode fazer parte da nossa conjugação. A gente tem que trabalhar o nosso personagem para a gente estar em cena sendo esse personagem, vivendo esse personagem nesse presente, né? Então é legal aquela cena porque ela tem muito a ver com isso, porque quando eu vivo esse personagem, não tem como eu deixar a minha vida de lado, porque eu só posso emprestar eu para o meu personagem. Então não tem como eu estar em cena sem eu estar vivo, sem eu estar presente e sem eu estar me emprestando com essa consciência para o personagem. Então isso é muito complexo, porque a gente tenta ser. E aí nesse ser vem todas as situações. Vem o julgamento, vem a entrega, e muitas vezes, que é uma coisa que pega muito nós atores, vem o nosso prazer de estar em cena. E aí isso, ele é maior do que qualquer coisa. Pelo prazer, eu faço qualquer coisa. Eu me entrego no choro, porque é muito mais gostoso fazer assim. E aí a gente é canastrão. Aí a gente chega num lugar de canastrão. E aí é isso. Então a gente tem que realmente estar e ter essa consciência.
Não dá para ser porra louca e falar, nossa, hoje eu fiz e nem sei o que aconteceu em cena. Porque não é esse tipo de entrega, é profissionalismo também, né? Então, é isso que é o legal de quando a gente sabe que a memória emotiva ela é uma potência, ela pode me pegar de um jeito muito forte, como a cena passada. A cena passada do Desafio 2 pegou muito as mulheres que estão comigo aqui, aqui estão comigo. Tem uma senhora que ela não participa aqui da live comigo e pegou muito ela. Ela me mandou a cena 3 dias depois, porque ela está vivendo um relacionamento realmente também abusivo, e a cena falava sobre isso. E para ela era muito difícil ela fazer uma cena de uma mulher que falava, acabou, porque ela estava se julgando, porque eu não faço isso. A gente tem. Mas aquela personagem fazia, eu não vou julgar ela. Então, pegou muito, como esse daqui pegou já pessoas de outras idades. Pegou muitos jovens o monólogo de hoje, esse da Iracema, da saudade. Eu tenho muitos alunos aqui que estão me ouvindo aqui também. Tenho o Pedro, ai meu Deus, não lembro o nome do outro, do amigo do Raul. Eles estão aqui comigo assistindo e eles são mais jovens da faculdade. Essa questão, o monólogo de hoje da saudade, pegou muito eles. Porque não precisa ser um luto, né? Pode ser a saudade de tomar café com a minha mãe, que morava lá em Campinas e agora mora em Limeira. Então, pegou muito também. Veio monólogos assim de muitas pessoas embriagadas da ferramenta. Então, Ana queria falar desse verbo com você, que é isso. E mais uma vez também, o estado criativo, ele não está no passado nem no presente. Eu só consigo entrar num processo de criação e num processo de aprendizado, desse processo, estando no agora. É o agora que é o importante, né? Então não dá para eu me julgar, porque se eu penso que eu não, no amanhã eu vou me julgar. Eu vou falar que a cena não vai estar boa, que pode ter alguém melhor do que eu, que talvez eu não fiz certo. E se eu ficar pensando no passado, eu vou pensar na mesma coisa, né? Eu já errei antes, então não vai. Não, é agora. É o agora que nos deixa a gente nesse estado. Então, é isso, é estar no presente. A cena é a mesma coisa. A cena é total estado de criação, né? A gente tem uma tensão que é aqui, ó. Imagina, vocês lá que viram a espada que caiu, vocês viram da coxia. É como se o som nos trouxesse uma visão de raio-x na cena, e a gente sabe o que está acontecendo. A gente fica num estado assim de poros abertos e de pura criatividade quando a gente está em cena. Então, é esse momento do estar que a gente precisa viver. Bom, penúltima coisa que eu quero falar. Estamos caminhando, é isso, a partir de agora é esse caminho, né? Esse caminho que vão dando essas camadas e vão dando esses coloridos. Personificação dá uma corzinha para nossa cena, dá uma camada para nossa cena. Outras ferramentas que também vão trabalhar com a memória emotiva é o objeto interno, como eu falei da Iracema, ela usa o café como objeto emocional que dá gatilho, é o lugar, é a quarta parede, e é a ferramenta dessa semana, que é o momento anterior. Então, na ferramenta da Iracema, se eu fosse pensar em dar um colorido para a ferramenta da Iracema, eu pensaria no momento anterior. Por que a Iracema sentou para tomar um café no lugar que ela tomava com essa pessoa que dava saudade naquele dia, naquela hora? O que aconteceu na vida da Iracema ontem? O que aconteceu na vida da Iracema essa madrugada? E o que aconteceu na vida da Iracema segundos antes dela entrar em cena? Iracema, no dia anterior, vamos supor que essa relação da Iracema, na memória da Iracema, era uma situação de trabalho. Então, a Iracema, no dia anterior, ela poderia ter brigado com alguém no trabalho, ela poderia ter chutado o balde no dia anterior no trabalho, ido embora 10 minutos mais cedo, não bateu o cartão, e ela chegou hoje decidida em chegar para o patrão e falar para ele, ó, não dá. Ou você toma uma decisão na vida, ou não vai dar. E ela estava decidida com isso, com essa energia. Ela acordou com essa energia. E ela chegou no trabalho, abriu a porta, estava sozinha, fez o café e pensou: não, vou me acalmar um pouco, porque eu não posso fazer isso, é meu trabalho. Se ela tivesse todo esse pensamento antes de entrar em cena, ela já começaria a primeira frase com muita bagagem e diferente do que ela começou. E isso me traria uma camada diferente no começo, que é onde, no começo da cena da Iracema, fica ainda um pouco mais linear. Ela já começa me entregando a saudade. Por mais que a fala seja, ela já me começa entregando essa cena de saudade, que é os primeiros minutos da cena.
Depois a cena embala e a gente se emociona e vai junto. Mas eu colocaria essa camada a mais na cena. E a camada a mais é de onde eu venho. E de onde eu venho não tem nada a ver com a cena. Tem nada a ver com a cena. Eu posso vir de qualquer lugar e a vida é assim. A vida é assim. A gente acaba de brigar com a família, o elenco do Gaspar acaba de brigar com a família no almoço de domingo, tem a discussão, aí sai de lá e vai ensaiar. A vida é assim. E lá no ensaio eu vou sorrir e vou dar conta do que eu tenho que falar. E isso vai sair daquele jeito, do jeito que a minha carga emocional daquela hora me permite. Então, o momento anterior é mais uma camada que a gente pode dar para a nossa cena. É mais uma camada que eu penso e eu entendo do porquê que eu estou lá. Qual é o momento anterior da cena do feitiço? Por que ter o momento do feitiço se já tinha sido amaldiçoado? Não estava dando certo? Então por que veio? Eu, enquanto bruxa, estou me sentindo ofendida porque não basta rogar praga, eu vou ter que agora pôr a mão na massa e fazer um caldeirão? Será que isso é bom? Poxa, eu estava fazendo outra coisa ali e agora eu vou ter que fazer isso? Então, eu estou imaginando aqui. Mas essa situação me traz uma situação que talvez me fizesse falar assim: opa, eu vou ter que falar um pouco mais rápido porque eu tenho outra coisa para fazer daqui a pouco. Isso me traz uma urgência para a cena. Vou ter que falar mais baixo porque está acontecendo uma coisa lá fora. Isso é uma circunstância. Isso também é o momento anterior. A cena dessa semana é isso. Está acontecendo alguma coisa. Acabou de acontecer algo. Eu chego no meu quarto, ou nesse cômodo que é meu de segurança, fecho a porta, encosto na porta e falo para alguém que está lá. Shhh. E aí a cena começa. O que aconteceu antes para eu ter que falar isso? O que aconteceu antes que me deixa com esse medo? E às vezes não é só o segundo anterior. Às vezes, eles estão brigando lá fora, por isso que eu corri para dentro do quarto e me fechei. A questão é, por que eles estão brigando lá fora? Por que essa briga agora? Por que eu tenho que fugir? Isso completa o meu momento anterior. Então, a próxima cena, ela tem a ver com isso, e ela é, de novo, acúmulo de ferramenta, porque agora a ideia é pôr camadas. Então, todo mundo me entregou a cena lindamente essa semana. Com a emoção e a personificação, lindo, perfeito. A questão agora é como a gente vai dando camadas para a cena, para a gente não sofrer o tempo todo, para a gente não ser dramático o tempo todo, para não ser eloquente o tempo todo, para a gente começar a ter nuances diferentes na cena. Então agora é circunstâncias dadas, o que é esse personagem, de onde ele vem, por que ele faz isso, com quem ele fala, tudo que eu sei do personagem, e vocês vão criar. Vocês vão fazer as circunstâncias. Eu tenho uma lá suposta, eu dou para vocês no desafio, mas vocês podem, em cima daquilo, imaginar outras coisas. E nós vamos ter a nossa memória emotiva em relação à cena e vamos personificar. Ana, pessoas que se embriagaram. Vicenzo, pessoas que se embriagaram pela ferramenta memória emotiva. Começa essa semana pela personificação. Imagina a pessoa, depois da pessoa vai para a memória. E tenta não imaginar tudo daquela pessoa. Tenta ir para a memória de uma situação específica. Eu estou fugindo disso. E não da vida. É muito abrangente. E aí vai virar algo muito mais terapêutico, de autoconhecimento realmente. Tenta pensar agora, para não viver tanto a memória emotiva, tenta ir direto na personificação. Porque a personificação atrai a memória emotiva. Então, o que eu quero que vocês que pegaram a memória emotiva, que se entregaram muito para a ferramenta da personificação, que vocês compreendam até agora que é assim, é isso. Memória emotiva é potente. Ela me pega e me pega bastante. Então, eu vou personificar e vou ver, através dessa personificação, qual memória me vem. E aí eu vou nessa. Eu vou só fragmentar. Vou pegar um fragmento dessa memória. Eu não vou pegar a minha vida de sofrimento. Eu vou pegar esse sofrimento. Eu não vou pegar. Entende? Eu estou dando exemplos aqui para tentar ficar mais claro. Mas a ideia, então, se a memória emotiva é algo que me pega muito, a Adri, que também que vai assistir depois, que é a Adriana Roque, que não está participando aqui hoje, ela também se pega muito com a memória emotiva. Então,
Para vocês que se pegam muito com memória emotiva, vai para a personificação, porque ela vai fazer um funil para uma memória. A gente já não vai personificar ninguém da nossa vida sem acessar uma memória. Então, deixa essa memória emotiva vir por esse acesso, pela personificação, não pela memória do texto e de todo o peso do texto. Tenta vir por esse... Só por... Com quem eu vou falar nessa cama? Quem que eu peço para fazer silêncio e ser meu cúmplice nessa cena que virá? Começa por isso. Qual é o quarto que eu me esconderia quando algo estiver acontecendo? Ah, eu me esconderia no quarto com a minha filha. Então é ela que vai ser minha cúmplice. Então, começa por aí. Então, que momento eu precisei a fazer isso com ela? Ah, lembrei. Beleza, daí eu vou chegando na memória. Mas começa pela personificação, que eu acho que ela vai já dar uma afunilada nesse processo ali pra gente. E é isso. Agora vamos ser cobrados por 4 ferramentas. Então, a personificação tem que existir, a memória emotiva tem que existir, e o mais importante, esse momento anterior tem que existir, para a cena ter essa pitadinha de sal, tá bom? Personificar é um caminho para chegar na memória sensorial, que era isso que eu acabei de falar. A personificação é o caminho para a memória, não precisa atingir a memória diretamente. É, e aí é isso, o cuidado para a gente não parar na memória. Quando a gente para na memória, a cena ganha uma nuance única, a cena não evolui tanto, não dá mais gráficos para a gente. E por último, é... eu expliquei. Era para a gente falar, é isso que eu falei agora sobre que ser acumulativo e qual é a nossa a ideia essas perguntas provocadoras para a gente chegar no nosso momento anterior, né? O que me fez estar aqui nessa cena agora e por que agora, né? O que aconteceu segundos antes e o que aconteceu para que acontecesse esses segundos antes. Porque tudo isso são camadas da nossa vida. Então, o que aconteceu para acontecer essa briga, isso que está acontecendo na sala, né? Ali nesse lugar da cena, e o que aconteceu minutos antes de eu entrar em cena, ali. Na cena da semana passada, um exemplo legal disso, é legal a gente ter, talvez, eles falam na ferramenta, a Ivana fala, outros pensadores falam disso, que tenha um momento, eu estou lá imaginando, antes de eu entrar em cena e gravar, vocês vão imaginar esse momento anterior que vocês criaram. E pode imaginar da maneira mais lúdica possível, pôr uma música, fechar o olho, imaginar esse momento anterior que está acontecendo lá. Imagina ele com verdade e entra. Isso é uma preparação emocional. Muitas pessoas no monólogo anterior fizeram isso. Teve gente que, antes de começar a falar o texto, de arrumar a mala, foi lá e pegou e cheirou a roupa, dobrou a roupa, pôs a roupa na cama e aí começou o texto de despedida. Então, quando eu estou pensando numa memória no momento anterior, é legal eu pensar nessa ação que me faz entrar na cena. Então, eu coloquei uma porta essa semana no monólogo, lá no storyboard de vocês, tem uma porta, porque é interessante ter isso. Fechei a porta, parei. Acabou o momento anterior aqui. A partir daqui começa a cena. Porque é legal a gente ter esse gatilho que faz eu sair do momento anterior. É começar com a perna direita. É entrar em cena com um movimento. É abrir uma porta. É alguma ação que me leva para o começo da cena. Então, eu coloquei uma porta nesse sentido, para que eu possa ser lúdico mesmo. O momento anterior aconteceu enquanto do outro lado da porta, e quando eu fecho a porta, começa o agora. E a cena começa nesse agora. Então, essa ação de abrir, fechar, entrar na porta, pode ser essa ação que me faz vir desse lugar e vir com esse peso do momento anterior. Né? Fechar a porta é algo muito específico. Dependendo do que eu imaginei no momento anterior, eu fecho de um jeito ou fecho do outro. Se eu quero silêncio, eu não bato porta. Se eu quero escândalo, eu bato porta. Se eu quero ser discreto, eu vou lá e fecho. Tem muito a ver. Então, é legal ter essa ação que me traz ao que eu imaginei
antes. É entrar com o pé forte, bater no pé. É isso. Então, eu posso sempre entrar em cena como uma ação que é o meu gatilho do meu momento anterior. É o que me dá a entrada para o agora. Entrei, bati o pé, cheguei no agora. Estou aqui. Começa a minha cena. Então, é essa situação que é legal. A Iracema pegou o café, fez o café, sentei. Sentei, começou agora. Talvez ela nem estivesse pensando na memória dela até fazer o café. Ela só estava com ódio de ter que conversar com aquela mulher e dar o fim do dia. No momento anterior fosse esse. Ela só estava pensando nisso. Ela fez o café, ela sentou, ela sentiu o cheiro, acabou o momento anterior, começou o pensamento do agora. Então, ter uma ação que para mim faz sentido, para começar a cena e me tirar do momento anterior, é lindo. É algo que também deixa a gente mais potente. Termina aqui minha fala. Eu queria só ouvir se faz sentido para vocês. Ana, quero ouvir de você, do Estela, como foi fazer essa semana? Eu pensei o contrário, realmente. Quando você falou de ação, emoção, eu não quis me emocionar tanto na cena. Eu quis colocar só um fato que eu lembrei naquele momento do café e pronto. Que aquela pessoa, assim, me fazia falta, mas que aparentemente tinha tudo acabado. Eu me encaixei nessa questão. Por isso que eu não chorei Mas, e também não me emocionei tanto. Foi tipo assim, uma nossa, lembrança. mas eu acho Uma emocionante. lembrança de alguém que eu não quis, porque você falou muito na outra cena que tinha muita emoção, né? A memória é muito emotiva, que era para eu jogar mais no personagem. Quando você falou assim, eu entendi que eu deveria conter um pouco mais as emoções e falar uma coisa mais prática. Então, foi isso que eu usei naquele momento, né? Eu acho que eu deveria ter feito mais. Eu fiz algumas cenas, mas eu estava com um torcicolo terrível que não me deixava em paz. E estava doendo demais a hora que eu fiz a cena. Então eu fiz até sentada meio assim, torta, porque doía demais, demais. E aí eu falei, eu vou fazer outro, mas aí acabou a bateria do celular, a dor estava muito intensa, eu procurei massagem só no dia seguinte, choveu muito, eu falei, não, deixa assim que Mas aí, ó, eu vi muita emoção. que vai me dar jeito. Eu vi muita emoção na sua cena. Então, só para compreender melhor essa situação, não é se poupar da emoção. A questão é, a cena precisa ter outras camadas, que é o que a gente vai começar a aprender agora, para ela não ser só emoção. Então, a gente não Entendi. gosta de ver uma cena linear com só emoção. Então, quando eu vivo essa emoção, ou quando eu vou ser comedido na emoção, a cena ela vai continuar sendo linear. É se entregar para a emoção, mas também é se entregar para o momento anterior, também é se entregar por completo por tudo que virá de ferramenta. Então, é só não viver só a emoção, porque a emoção ela é muito forte, ela nos coloca nesse estado nostálgico, né? Eu viver a minha emoção comigo mesmo é uma coisa. Agora, eu expor a minha emoção é muito mais difícil, né? Então, é isso. Não dá para ter uma cena tão linear ali. Então, o que eu comentei com você hoje, ela estava super emocionante. Eu acho, aliás, eu estou impressionado com vocês, mulheres quarentão, cinquentão, sessentão que estão em cena. É lindo de ver. A ver essas duas aqui em cena na sexta-feira, a Maria com a Débora, foi lindo. Eu não conseguia tirar os olhos delas de cena no Hamlet. A Estela faz cenas entregando umas emoções ali maravilhosas. A Iracema faz parte com a gente aqui da companhia. A Iracema sabe o quanto a gente admira o trabalho dela aqui, mas são cenas maravilhosas, de trabalhos muito... Nossa, tem muita verdade. A Adri também que está fazendo a cena com a gente. A Fran, que participou daqui com a gente, oh, meu Deus, a menina de Piracicaba, que ela vai me matar, a Silvana, é tanta verdade que vocês estão trazendo, e é tanta coragem, é muito legal. E o que eu falo para vocês, mulheres 40, 50 mais, que é o que eu falei para a Iracema, que é essa situação da Ana, talvez, às vezes eu vejo
É 8 ou 80. Eu vejo como como a mulher tem que ser forte, vocês são batalhadoras, guerreiras, sobreviventes nesse universo machista, a gente, toda vez que vai fazer uma cena, que é o que eu falei para a semana passada, é força. Imagina, não vou voltar para esse assunto e ser fraca nesse assunto. Eu sou uma mulher mais forte, eu vou fazer força. E aí, a Iracema estava sempre nessa força, 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 força. Falei, Iracema, vamos se permitir sentir a emoção também um pouco, porque isso vai nos dando nuance, isso vai deixando a gente também mais humano. Porque se eu preciso buscar força, é porque eu me sinto fraco. Se eu não tivesse a sensação de fraqueza, eu nem pensaria em força. Eu estaria numa neutralidade. Então, é nesse sentido de quando eu me demonstro forte em cena, eu tenho que me demonstrar em alguns momentos fraco para que essa força venha com potência. Porque a gente está imitando a vida. E a vida é assim. Eu não falo de ganhador se eu não tenho perdedor, eu não falo de mal se eu não tenho bem. E a gente vai nessa dualidade dentro da nossa personagem. Então, não dá para eu viver sempre a emoção, porque eu tenho que fazer o café daqui a pouco e limpar a casa. Eu não consigo ficar chorando o dia inteiro. Eu não consigo. Então, a nossa vida ela tem isso. Então, num fragmento de cena, ele tem isso. Ele tem lá eu tendo essa lembrança, tendo que chorar, mas eu sabendo que tem gente me olhando e eu não posso chorar. E aí é essa situação que dá a briguinha da vida. Então, o que eu falo é não se entrega tanto na emoção, porque para eu poder fazer uma cena muito emotiva, em algum momento eu tenho que demonstrar força. Porque senão não vai acontecer a situação. Ou eu vou ter que demonstrar um caos muito maior para que tenha a salvação e a emoção venha da salvação. Eu não consigo mostrar o lado ruim se eu não tenho beleza. E é isso que vai mostrando no espetáculo. Eu tenho no espetáculo o Gaspar, ele faz cenas lá belas e lindas e depois cenas de maldade. E é isso que vai trazendo o desenho também do espetáculo, é isso que traz desenho de vida e é isso que traz verdade cênica. Então isso ele tem que ser pensado em todos os fragmentos. Então é isso, é essa dualidade que as próximas ferramentas vão dar. Quando eu penso que a minha personificação para a próxima cena é a minha mãe, que me deixa com a memória de amor, eu posso pensar que o meu momento anterior é um momento de ódio. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho, cheguei batendo porta, estou me escondendo para eu não surtar. E eu posso fazer uma cena brigando com esse ódio, com esse amor dessa pessoa na casa. E é essas situações que vão nos dando as nuances da cena. Então é isso que é legal a gente. Por isso que eu falo de ferramenta. A gente vai adquirindo e vai acessando. E o mais legal, a Débora pode talvez endossar isso, é que quando a gente toma consciência de ferramentas e de coisas assim, a gente acaba virando a próxima ferramenta, a própria ferramenta com o tempo, né? Então, são coisas que hoje pode ser racional, mas que depois não será. Depois só acontecerá. Então, é legal isso, a gente racionalizar, ter o momento de ser cabeção, mas tem que ter esse momento de também, né, entender que a gente vai virar essa ferramenta conforme a gente compreende que existe essa dualidade, essa variedade e essa complexidade que é a vida. Então, não é só uma cena, essa última cena, não foi só uma cena de saudade, ela também é uma cena de muitas outras coisas que poderiam estar junto dela. Fala, Débora. É que você estava falando dessa parte cognitiva mesmo, né, porque é uma coisa só. A emoção e a razão, elas se comunicam, porém, a velocidade delas são, às vezes, diferente. Então, muitas vezes, a gente leva primeiro para a razão toda a questão: "O que que é isso aqui?", a tal da leitura dramática, né. Vamos só ler e entender esse texto aqui primeiro, vamos racionalizar o que que é esse texto, então fica, primeiro nos moldes do cognitivo, né. E a partir daí, que emoção a gente vai pôr aqui? Que nuances a gente vai colocar? Os nossos altos e baixos? E qual vai ser o ponto máximo aqui da minha cena? Vai ser no final, no meio, no começo? O quê? Ou vai ter vários pontos, tal? Aí a gente junta já as 2 coisas, né. E isso é muito legal e muito interessante, porque isso enriquece e faz aí já vou eu, né, falar de psicóloga aqui. A gente já começa a fazer novas sinapses no nosso cérebro aqui, a gente desenvolve mais ainda. E o teatro, enfim, a encenação, na verdade, ela é uma ferramenta poderosíssima para a nossa questão emocional, para o nosso desenvolvimento emocional e cognitivo. Só benefícios, só coisa boa, e é isso.
E o racional, Legal. o que eu brigo muito no método, e acho que o método nos faz ferramenta para isso, é como a gente foge da primeira impressão do racional. Porque a primeira impressão do racional ela é muito forte, né? Ela nos pega e às vezes ela se ingesta. Eu acho que é isso e vai ser isso na minha leitura. E é esse o momento. E às vezes daí a gente se apega nesse racional e a gente não se permite ter essas outras nuances, essas outras possibilidades. Então, dentro do método, eles vão trazendo métodos de ler, formas de estudar, formas de a gente ir quase que também fragmentando o racional para que ele não venha com tanta força de cara, né? Ali de primeira, para que a gente entenda o que quer ser dito, não o que é falado em si, né? Ali. Então isso é muito legal dentro do método, que é um pouco isso. Ele luta um pouco dessa primeira impressão que esse racional pega. É isso. Eu tenho turmas que têm muito o julgamento do racional, o julgamento de se ver fazendo aquele personagem, porque aquele personagem ele é talvez mais libertino do que eu, e eu não consigo me ver assim, e eu não consigo me emprestar assim para o personagem. Então, isso é legal. E muita gente que, quando a gente está falando do personagem e falando de como superar essa emoção para dar conta da cena, parecendo que eu preciso fazer isso com a minha vida. E aí confundindo o personagem com vida real, ali nesse sentido. Então, esse julgamento ele é muito forte, realmente, nesse sentido, né? E acho que e o racional nosso está muito nisso, né? Porque é isso, eu só estou julgando se o personagem ali pode parecer eu, porque eu estou preocupado com o que vão dizer de mim quando publicar essa cena, né? Então, e na verdade, para mim, eu me divirto tanto. Eu falei semana passada, publiquei um texto que eu gravei para um teste que fala de um homem de 40 anos, e quando eu fiz 40 anos agora, eu publiquei na minha rede social. E ele fala, eu imaginava que eu seria diferente na vida, que eu teria casa própria, que eu teria uma geladeira cheia de coisa, que minha vida seria diferente. Mas, tá tudo bem, eu estou aqui agora nessa mesmice, comendo feijão cuscuz com ovo, e não vendo a hora de dar o horário da janta para poder ir dormir depois da janta, porque amanhã vai ser igual, uma coisa assim no texto. Um monte de gente veio para mim falar: Wagner, coitado, com 40 anos não é tão difícil assim, Wagner, fica de boa. Ô, levanta a cabeça, fique bem. Cara, você tem um monte de coisa na vida, não fica assim. Então, é engraçado. Eu adoro, porque eu falo, bom, atinge, era o que eu queria falar com o personagem, mas tem gente que se sente julgada nesse momento, né, distante, e perdendo o seu eu. Então, isso é legal. Então, dentro do processo, o quanto a gente tem que se libertar de tudo isso, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Luísa, a Ana, Marcela, Érica, Júlia, que está quase dormindo aí com o olhinho fechado na cama. O Diego, que está aqui com a gente hoje. E a Luísa Schenck, que vai estar na nossa próxima turma ali embaixo. Vocês, então, ó, tudo isso que eu falei teórico, elas têm um caderninho, gente. Eu preciso falar para vocês que elas compraram um caderninho para esses encontros do Destrave aqui. Eu estou achando tão fofo isso. A Ana está lá com o caderninho, eles anotam. E aí, durante a semana, eles vão me falando, me passando as coisas. Então, semana passada, nós falamos da ferramenta da personificação. E o que eu quero que vocês me falem essa semana é quem a gente vai imaginar que está preso no nosso filme. No nosso filme, eles matam o professor. Vocês acreditam nisso? Vai chamar Quem Disse que Era Santa. Essas carinhas de santo aqui, ó. Não tem nenhum santo, não. Vai chamar Quem Disse que Era Santo. Eles criaram os seus personagens, que são um grupo de amigos. E aí, esse grupo de amigos matou o professor. E aí eles estão lá. O Diego é o nosso detetive, que está aqui, ó. O Diego está lá interrogando todo mundo para saber quem tem o motivo e quem é o assassino do professor aqui, ó. Então, eles estão todos nessa. Eles já gravaram a cena que eles estão rezando para não ser preso, implorando de joelho para que não fizeram coisa errada. Já gravaram a cena sendo interrogado pelo detetive. E agora vai ser a cena que alguém que vocês amam foi preso. Porque a última cena nós vamos revelar quem é o assassino. Então agora vocês vão dar a dica de que não. Então vocês vão ter que imaginar aí na personificação de vocês quem que me deixaria triste caso fosse preso. Mas a gente vai conversar lá no grupo de vocês, tá bom? Ana, Estela, Débora, Maria, se vocês puderem ir a SEMA, se vocês puderem, quem não está no desafio, se vocês quiserem o desafio, quiserem entrar no grupo, fiquem à vontade, lá no Instagram tem o link, ou me chama no WhatsApp que eu coloco vocês. Eu estou falando isso para todo mundo,
Por mais que o desafio esteja lá no quarto episódio, quarta ferramenta agora, tem gente que está entrando agora, eu estou mandando desafio, está querendo fazer do começo, então isso é legal compor. E a última, porque eu acabei de lembrar de uma última coisa, eu falei isso para a Iracema, falei isso para o Vicenzo, e para a Estela quero também falar que fez o desafio. Estela, se alguma dessas 3 cenas, ou das próximas que vier, se alguma delas fez você se sentir mais confortável, eu estou falando para todo mundo, aproveita essa cena que te deixou confortável, que você sentiu que bateu em você, e tenta usar nela para você mesmo as outras ferramentas que estão vindo. Então, tipo a Ira, essa cena dela bateu nela. Então, eu provoquei a Ira hoje que ela usasse essa mesma cena para tentar a ferramenta do momento anterior. Porque talvez ela vai entender, ela vai conseguir ver as nuances diferentes, entende? Do que fazer uma nova cena. Então, se alguma cena te abraçou, acha que essa cena foi legal, pode até repetir ela com a ferramenta nova, porque isso é legal para você do processo de aprendizado, né? Você vê como foi usando só a personificação, e aí agora você vê como é usando personificação e momento anterior. E aí você vai vendo que a cena vai ganhando nuances diferentes. Ela vai dando esse coloridinho diferente. Então, se quiser repetir cena, também fiquem à vontade, pode me mandar sem problema nenhum. Eu falo mais pelo processo de estudo, de aprendizado de vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Gratidão. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu não falei demais, não abri. Obrigado.